Tarde a todos e todas. Bem-vindos à 129ª reunião ordinária da Comissão Central de Pesquisa. Temos uma relação de pessoas que estão sendo substituídas. O professor Eduardo Granado está substituindo o professor Lázaro, do FGW. Professor Leandro Antal, substituindo a professora Camila Alves Rezende, do IQ, e professora Marlise Furlan, que é a nova coordenadora de pesquisa da FOP, chegando, se juntando a gente. E o professor Bruno Rodrigues foi reconduzido pela FEF. Então, todos muito bem-vindos, além dos que já estavam conosco há algum tempo. Hoje nós temos um item de ordem do dia e também um item de ordem do dia suplementar, uma pauta suplementar. Então, vamos dar início à ordem do dia. O primeiro item para discussão e posterior votação é a proposta da deliberação da CCP que estabelece os critérios e requisitos para fins de enquadramento de projetos de pesquisa e centrais de equipamentos multiusuários no programa de apoio aos grandes centros temáticos de pesquisa, instituído pela deliberação CEP 1 de 2024. Então, foi feita uma comissão presidida pela professora Rosiane, da FEA, e o resultado dessa comissão, dos estudos dessa comissão, foi essa proposta de deliberação da CCP que está aqui em discussão. Vocês receberam por e-mail e eu coloco aqui em discussão. Então, a ideia é que, para participação no programa de apoio aos grandes centros temáticos, né, que haja uma padronização para o enquadramento dos grandes projetos de pesquisa e as centrais de equipamentos multiusuários. Então, essa deliberação visa dar uma padronização para o que a gente classifica como possível de ter apoio pelo programa de apoio aos grandes centros temáticos. A ideia também é ter uma comissão, né? Essa comissão deverá ser multidisciplinar, pelo menos um membro de cada área, cada grande área, composta por docentes ou pesquisadores da carreira PQ. Tá? Então, essa comissão é que faria toda a avaliação dos enquadramentos. Tá? Assim como também, se houver algum caso omisso, essa comissão teria manifestação. Rosiane ou Marilda, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, alguma discussão que foi feita? Boa tarde a todos. Está dando para ouvir? Parece que está baixo. Tá. Bom, primeiramente queria agradecer aí os participantes da comissão, né, que foi formada pela professora Fúvia, pelo professor Munir, pelo professor Marco, pela professora Dirce e especialmente a Marilda e o Rinaldo, né, que trabalharam intensamente nesse documento. Nós buscamos aí, num primeiro momento, trazer algumas ideias de como os grandes centros são enquadrados, principalmente na FAPESP, mas, claro, pensando na conotação que nós temos outras situações, como, por exemplo, o INCT, e tentamos separar a ideia de um centro de pesquisa, um centro temático de pesquisa,
de um centro multiusuários, né? As vocações são diferentes e, embora nós acreditemos que ambos os casos devem ser apoiados por grandes grupos de pesquisa que estejam amplamente financiados, como as vocações são diferentes, nós tínhamos que enquadrar eles de forma diferente. Então, isso foi feito numa discussão de algumas reuniões, já não me lembro quantas nós fizemos, para isso, foram 4. E chegamos a esse documento que passou agora, né, pela Procuradoria-Geral, e já passou pela Procuradoria? Não, ainda não, é primeiro aqui, né? E depois vai passar para a Procuradoria, mas eu vi aí que já trabalharam um pouquinho mais, inclusive, no texto. Eu só tenho uma pequena correção depois da leitura, tá? Sobrou uma palavrinha aí, mas nada que compromete o texto. E eu acho que basicamente foi isso. Não sei se a Marilda quer acrescentar alguma coisa. Acho que você foi bastante clara na sua explicação. Foram várias reuniões. O foco importante foi mesmo separar em 2 blocos, né, as grandes centrais de equipamento multiusuário e os grandes centros temáticos de pesquisa, por causa da natureza do trabalho de cada um. Então, a gente sugeriu critérios, obviamente, diferentes para o enquadramento desses 2 grandes grupos, né? Então, para que esses grandes projetos possam ter acesso aos editais no âmbito do programa de apoio aos grandes centros, é que a gente criou os critérios de enquadramento. Os que já estão, os novos que quiserem e que acharem que o conjunto de critérios coincide com as suas atividades, então eles podem solicitar a PRP o credenciamento. A comissão multidisciplinar, preferencialmente formada por coordenadores de pesquisa, membros aqui desse grupo, né, analisará e dirá se pode ou não ser enquadrado. Resumindo, é isso. Obrigada, Rosiane, obrigada, Marilda. Eu esqueci de agradecer a comissão, realmente é um trabalho bastante grande. Obrigada por me lembrar, Rosiane. Obrigada, fica meu agradecimento à comissão toda. Bom, com isso eu abro a palavra. Se alguém quiser se manifestar a respeito do texto. Eduardo, por gentileza. Oi, boa tarde. Um comentário pontual que eu faria no artigo 5, parágrafo 2º, onde fala sobre as grandes centrais multiusuários, onde fala cumulativamente as CEMUs devem possuir as seguintes características: ser sediada na Unicamp, e aí o item 2 ter ao menos 3 projetos de pesquisa de grande porte associados à CEMU. Eu fiquei um pouco em dúvida com relação a isso, porque pode haver situações em que você tem uma grande central multiusuário com um aporte grande de recursos, mas de 1 ou 2 projetos e não 3. Ou seja, me parece que esse item ele pode ser um pouco restringir e deixar de fora alguma central que seja claramente uma grande central multiusuários, mas que eventualmente não tenha 3 projetos de pesquisa, mas eventualmente tenha um projeto de pesquisa muito grande associado, né? Então, assim, eu queria colocar essa questão em particular, talvez um esclarecimento sobre se é realmente necessário que tenha esse critério em particular. Obrigada, Eduardo. Antes de responder, pergunto se tem mais alguma observação, por gentileza. Boa tarde. Eu queria entender, talvez, o significado da expressão grande porte. Vocês têm um parâmetro aí, o que significa grande porte? E depois eu quero entender também a diferença entre o que está sendo colocado aqui, né, dos centros de pesquisa, porque a Unicamp já tem aí acho que uns 20, né, centros de pesquisa, qual que é a comparação, né? Os centros, esse daqui
a criação de centros de pesquisa como esses, 20 e poucos que já existem, são coisas diferentes. O que vai acontecer com aqueles? Eles vão simplesmente continuar existindo ou eles vão ter que aderir a esses parâmetros que estão sendo colocados agora? Acho que essa é a questão que eu levanto. Obrigado. Mais alguma? Adriana. Boa tarde. Bom, parabéns aí pelo trabalho da comissão. Dois comentários pontuais também, né, me chamou a atenção quando eu estava lendo o começo do documento, né, dispõe sobre critérios e requisitos para fins de enquadramento de projetos de pesquisa. E aí eu acho que a hora que você lê projeto de pesquisa e depois você se refere lá embaixo a centros temáticos de pesquisa, então, sei lá, grandes projetos de pesquisa ou alguma coisa assim, porque eu estou entendendo que os projetos de pesquisa, na verdade, são esses embutidos dentro dos centros temáticos. Então, eu acho que pode criar uma certa confusão quando a gente lê aqui projetos de pesquisa, porque depois vem centrais de equipamento multiusuário, aí eu acho que está bem claro. Então, esse é meu primeiro ponto. O segundo, quando está falando das grandes centrais de equipamentos multiusuário, né, o artigo 5º aqui, que é o primeiro, né, são facilities com atuação abrangente, que agregam equipamentos ou serviços com capacidade de fornecer suporte qualificado para o desenvolvimento de pesquisas. Mas aí eu acho que faltou o caráter multiusuário, né, quer dizer, que é a ideia de que você que esse suporte qualificado para o desenvolvimento de pesquisa para além, né, do grupo que suporta aquele laboratório. Porque quando vai embaixo, devem ser referência ainda, né, na prestação de serviços. E lembrando que o uso, né, multiusuário é diferente da prestação de serviço. Né? Então, o pesquisador vem, ele usa aquilo, né, aquele equipamento para fazer a pesquisa dele, eventualmente ele vai pagar alguma coisa pelo insumo, por alguma coisa. E a prestação de serviço não, a prestação de serviço é um pacote. Né? Então, acho que tudo bem ter a prestação de serviço também, mas reforçar a ideia do multiusuário, né, onde pesquisadores de diferentes lugares podem ir lá para usar essas facilities. Acho que são só esses dois detalhes aqui para ajustes, ao meu ver. Obrigada. Obrigada, Adriana. Eu vou fazer uma pausa nas solicitações para ir respondendo por partes, né? Então, primeira questão do Eduardo, eu creio que há uma motivação, porque eu também questionei, mas eu não me lembro mais, para ser 3 e não 1. Vocês, quem gostaria de... 3 aí foi um número que a gente procurou se assemelhar aos editais FINEP, das grandes centrais nacionais multiusuárias. A gente, da mesma forma que para os grandes centros temáticos, os centros de pesquisa mesmo, a gente se baseou em NCTs, CEPID, CPE, CPAs, etc. Para as grandes centrais, a gente se baseou nos editais FINEP, e isso consta nos editais. E por que são 3? Ou que número é esse? Né? Um número é um número que minimamente mostra a abrangência do projeto, né? A abrangência o caráter de grande abrangência mesmo da grande central de equipamento multiusuário. Então, 3 pode ser mais que 3. Tá? Quando você restringe a um só, você focalizou num tema. Então, a ideia é ter grandes projetos envolvidos para mostrar que a central multiusuária, neste caso, que a gente é o tal do grande porte que o Marco Jardim perguntou. Neste caso, ela tem esse caráter de mostrar uma abrangência maior do que uma central multiusuária de um projeto só, que atende localmente a unidade ou algumas unidades em volta. Para aderir a este programa, o caráter do projeto é bem maior, não é só local. Não sei se respondi. Obrigado aí pelo esclarecimento. É só, talvez eu tenha que entender direito o que seria então o
projetos de pesquisa associados à CEMU. No caso da FINEP, eu acho que é tipo o projeto fornecer uma carta de apoio àquele eventual solicitação na FINEP que está sendo feita. É esse o sentido que está sendo dado aí, ou seja, não é que os equipamentos da central tenham que ter sido adquiridos com 3 projetos grandes independentes, é isso? Ele pode ter sido adquirido de outra forma, talvez com um grande projeto, mas, eventualmente, ao solicitar apoio desse... É bem no caráter de projeto associado mesmo, né? São projetos que estão associados a esse grande projeto da central. Então, é um projeto maior da central que tem que abraça várias linhas de pesquisa, várias temáticas de pesquisa. Ok, entendi, obrigado. Segunda pergunta é do professor Marcos. Quem gostaria de responder? Bom, a respeito dos centros que a Unicamp já possui, eles não têm nada a ver com essa deliberação, né? São centros do sistema COSEM e eles já têm estatuto próprio, não estamos mexendo com ele. Nós só estamos mexendo com esses grandes projetos que surgiram de 10 anos para cá e que estão espalhados pela universidade, né? Os centros da COSEM, eles têm uma característica de já ter uma infraestrutura própria, já ter um coordenador, já ter um diretor, e já está instituído. Esses grandes centros que nós estamos falando aqui são centros CEPIDs, CPAs, CPEs, INCTs, que surgem de uma maneira diferente do sistema COSEM. Então, não estamos falando do sistema COSEM, tá? E o que vai acontecer? Esses grandes centros que a gente está classificando aqui é só para poder pleitear as coisas dessa deliberação, né? E provavelmente o que vai acontecer ao final, né, do período de vigência desses projetos, desses CPAs, CEPIDs, pode ser uma alocação desse novo grande centro a um centro do sistema COSEM. Mas isso é uma coisa que não estamos discutindo aqui e é uma coisa que deve acontecer. Isso já aconteceu com um projeto INCT, que foi alocado em um centro do sistema COSEM, mas isso é uma coisa posterior ao final do tempo de projeto, né? E a questão do grande porte, Marilda, por gentileza. Difícil qualificar, né? Grande porte, porque não são projetos de pequeno porte, são projetos de grande porte. Por que grande porte? Porque eles envolvem várias instituições, eventualmente, no nível de um CEPID, por exemplo, tá? No nível de uma Central Nacional Multiusuária, da FINEP. Rosiane quer completar, mas eu só queria completar aqui a explicação da professora Ana, que é o seguinte: os centros do sistema COSEM são centros fixos que existem na estrutura da universidade. Por isso que chama projeto, viu, Adriana? Porque são projetos que têm um início e um final, que a gente espera que não termine, porque o projeto em si, por exemplo, um CEPID dura 11 anos. Então, eles não podem ser classificados porque eles não são fixos. Eles são, na verdade, um projeto que tem o caráter desse grande centro, entendeu? Então, por isso que chama projeto. Bom, sim. Queria só complementar um pouco, tanto a resposta anterior como essa, que eu acho que elas estão associadas porque não foi muito trivial nós enquadrarmos um centro multiusuários. Mas vai dentro do que a Marilda colocou sobre a questão do grande porte. Nós estamos falando de projetos de grande porte, que hoje são chamados de centros, principalmente pela FAPESP, né? Centros de apoio à engenharia, apoio a pesquisas fundamentais, e mesmo
projetos temáticos. Qual que é a ideia de ter 3 projetos de grande porte associados? Porque são projetos que, além de envolver um grande número de instituições, envolve um grande número de pesquisadores, em geral, em pesquisas na fronteira do conhecimento, que eventualmente precisam fazer uso extensivo de equipamentos de grande porte, mas também tem financiamento expressivo para conseguir cuidar desses equipamentos de grande porte. Então, se vocês observarem, tem ao mesmo tempo 3 projetos grandes que estão apoiando, e tem que ter pelo menos mais 3, que está um pouco abaixo, mais 3 grupos de pesquisa, de forma que também não fique como propriedade dos 3 projetos, que se realmente se enquadre como um projeto, como uma central de multiusuários. Então, complementando, então, a ideia é que a gente tenha recursos expressivos, que isso seja temporário de alguns projetos que estão sendo apoiados com aporte expressivo de recursos, mas que também seja aberto para outros grupos. Porque, acabados esses projetos, se a central multiusuários continua, ela vai ter que ter apoio novamente de outros grupos que consigam manter essa estrutura. Obrigada, Rosiane. Temos, então, agora as perguntas da professora Adriana. Em relação aos grandes projetos, está ok. Grandes centrais multiusuárias, reforçar o uso multiusuário. Você tem uma proposta para a redação aqui? Ou... Tenho no momento, posso tentar elaborar alguma coisa e mandar aqui. Ou então peço para a Rosiane também explicar como foi pensado essa prestação de serviços, se essa prestação de serviços já engloba ou não esse uso de equipamentos apenas, né? Nesse sentido, na verdade, acho que foi a própria confusão de termos que existe quando nós falamos de uso de equipamentos multiusuários, né? Inevitavelmente, a gente fala em prestação de serviços, né? Você tem um equipamento multiusuário que está num determinado laboratório, falo até pelo nosso laboratório de apoio central, e quando vem um usuário, mesmo que seja da unidade, nós chamamos de prestação de serviço. Nós estamos prestando um serviço porque tem um técnico que vai apoiar o uso de um usuário externo. Quer dizer, eu entendo a sua abordagem que, em algum momento, o usuário externo possa ter essa expertise, mas quando nós damos o apoio técnico, nós queremos dar esse apoio técnico, nós estamos falando de uma prestação de serviços. Então, nós enxergamos como uma coisa um pouco mais guarda-chuva, e não como uma prestação de serviços externa à universidade. Não sei, podemos até pensar em alguma coisa que abrir um pouquinho mais isso daqui, né? Possuir infraestrutura laboratorial para apoio multiusuários e tirar a prestação de serviços, né? Porque aí eu acho que engloba também da mesma forma. Talvez, porque a Adriana se referiu ao parágrafo 1º, né? As CEMUs devem ainda ser referência no apoio para pesquisadores em universidades, ao invés de na prestação de serviço? No suporte, não sei. Eu estava olhando aqui as duas que a gente tem na FCA, né? Uma que a gente define lá, um laboratório poderá ter caráter multiusuário quando for composto essencialmente de equipamentos e instrumentos de pesquisa de uso geral de docentes, pesquisadores e alunos da unidade, da universidade e de fora dela, para dar essa ideia de que ele pode ser usado por vários grupos, né? E aí talvez isso já deixe, porque assim, eu entendo essa questão da prestação, mas a gente tem essa discussão na FCA assim forte, né? Porque é uma coisa que fica um pouco sobreposta, né? Porque tem um elemento o apoio tem um elemento de um serviço que está sendo prestado, mas assim, se a gente pensar laboratórios multiusuários, por exemplo, como dentro da Unicamp, ou o próprio CNPq, né, que muitas vezes o pesquisador, ele precisa o técnico tem que estar lá para resguardar o uso do equipamento, mas o pesquisador ele sabe usar, né? Então não é exatamente uma prestação. Então eu fiquei um pouco assim, quando a gente põe o guarda-chuva prestação, se a gente não está restringindo, esse era um pouco meu incômodo aqui. Estou acreditando que se a gente tirar prestação de serviços e colocar no apoio, pronto. Você fala do todo, né?
infraestrutura laboratorial. Minha sugestão é manter prestação de serviços no parágrafo 1 e no inciso 3 do parágrafo 2, eu mudaria a prestação de serviço para apoio técnico. Para não sumir de vez com a prestação de serviços, que eu acho que é uma coisa característica, né, das centrais. Ok? Ou inverter, né, Ana? Talvez. Apoio técnico em cima e tirar colocar apoio no parágrafo 1º, que ele é mais abrangente, e nos incisos deixar a prestação de serviço. O que você acha? Sim. O que vocês acham? Melhor, né? Então, apoio, né? Sem o técnico? Sim, porque eu acho que aí vai estar igual. Tá, ok. Então, as CEMUs devem ser ainda referência no apoio para pesquisadores em universidades. Esse é o artigo 1º, é o artigo 5º, parágrafo 1º, e no inciso 2º do artigo... me perdi aqui. Parágrafo 2º, inciso 3º, ficaria prestação de serviços. É isso. Dúvida da Adriana? Eu posso só. Oi. Desculpa, porque eu acho que o apoio aí, só apoio, ser referência no apoio para pesquisadores. Nossa, eu acho que. Aí, não sei, para mim generalizou até demais. Que apoio é esse? Só se mantiver apoio de infraestrutura. É uma sensação. Não define nada. Apoio de infraestrutura e técnica para pesquisadores em universidades. E mantemos prestação de serviço no inciso 3º. Tinha mais alguém inscrito? Acho que o professor Nelson já resolveu. Mais alguma manifestação? Pois não. Eu sou Evandro, da Arquitetura e Engenharia Civil, e eu só fiquei com um pouco de dúvida no começo mesmo, no preâmbulo e no artigo 1º, quando fala do projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa está relacionado com os centros de pesquisa, com os grandes centros, é isso? Com o bloco todo. É isso que eu acho que não está muito claro, porque fica projetos de pesquisa, parece até um pequeno projetinho ali no preâmbulo. Não tá sendo feito destaque aos grandes centros temáticos, porque na verdade é um combo aí, né? A primeira sessão inteira é sobre o centro temático e a outra é sobre as centrais. Então, acho que no preâmbulo tinha que falar sobre grandes projetos de pesquisa, entre parênteses, centros temáticos, alguma coisa para ficar mais claro que esse é o combo. Porque acabou ficando com letra minúscula aqui e faltou o grande aqui, a palavra, para ter a ideia do escopo, né? Mas a ideia era essa mesmo. A gente reescreve desta maneira. Você acha melhor colocar entre parênteses, então? Acho que é, né? Parênteses falando Que é um e que é ao outro. centro, porque senão fica parecendo que é só uma coisa da deliberação.
Porque ele está falando ali no final, equipamentos multiusuários, no Programa de Apoio aos Grandes Centros Temáticos de Pesquisa, instituído pela deliberação CEP. Mas, na verdade, lá no começo, quando está falando de projetos de pesquisa, já se está falando do centro. Certo. Então, talvez poderia ficar grandes projetos de pesquisa, entre parênteses, Dois centros temáticos centros e centrais Isso, multiusuários. Exatamente. Perfeito. Posso colocar uma coisa? Desculpa, é que eu acho que pode causar alguma confusão no texto. Porque a seção 1 é centros temáticos de pesquisa, não fala grandes centros temáticos. Aí nós temos o outro que fala grandes centrais de equipamentos multiusuários. Então, acho que nós precisamos combinar essas duas palavras dentro do contexto. E depois se chama Programa de Apoio ao Grandes Centros Temáticos de Pesquisa. Entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que o nome da seção 1 e da seção 2 tem que estar em cima para que a gente combine. Então, e é isso que tem que ficar entre parênteses, tá? É exatamente isso. Então, a gente tirar da frente e colocar só na grandes projetos de pesquisa, entre parênteses, centros temáticos de pesquisa e grandes centrais multiusuários. Perfeito, e sair do enquadramento ali anterior. Tá. Exato. Ficou claro? Ok. Obrigada pelas colaborações. Mais alguma? Boa tarde, eu sou o Leandro da Química. Então, primeiro agradecer ao grupo de trabalho pela redação do texto. E é mais uma curiosidade, talvez isso já tenha sido discutido em uma reunião prévia. Mas em termos de logística, uma vez aprovado esses grandes centros temáticos, a ideia é que a infraestrutura ela continue descentralizada nas unidades ou a ideia é justamente ter uma concentração física desses grandes projetos? Na verdade, a gente não está mexendo na estrutura que vocês já criaram, tá? A gente só está fazendo enquadramento para viabilizar a liberação de bolsas de pós-doc. É uma padronização para saber quem de dentro da universidade pode pleitear algumas coisas que a PRP oferece. Então, nada disso, não se preocupe, não vai mexer com estrutura nenhuma já prevista pelos próprios coordenadores dos projetos, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver, a USP está criando o CPIX com X no final. Né? Então, para esses CPIDs e CPAs que estão acabando, eles vieram nos visitar aqui, o pró-reitor veio, conversou com o sistema COSEM, eu estava junto, e eles na USP não havia esse sistema COSEM, né, um semelhante ao sistema COSEM, então, na verdade, esse CPIX ele está muito baseado na estrutura do sistema COSEM que eles estão criando agora. O nosso caso é diferente, nós já trabalhamos com isso há muito tempo. Então, na verdade, o nosso intuito não é criar novos com infraestrutura própria, mas aqueles grandes projetos que forem terminando, a gente vai envidar esforços fora dessa deliberação, não tem nada a ver com essa deliberação, mas a gente vai envidar esforços para não criar mais nenhum centro do sistema COSEM, mas sim enquadrar os grandes projetos temáticos dentro do sistema que já existe. Se pertinente, é claro, né? Senão é possível também criar mais um. Bom, com essas modificações realizadas, né, Marilda fica no encargo de fazer as modificações, enviar. Posso colocar em votação. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovada por unanimidade. Muito obrigada à comissão e aos esclarecimentos feitos aqui. Vamos ao item 1 da pauta suplementar. Diante do desligamento da professora do Instituto de Química, professora Suzane Hatt,
da Comissão de Integridade em Pesquisa, nós precisamos de substituí-la, fazer a nomeação de um membro para cumprimento de mandato complementar, que é até novembro de 2024. A Comissão de Integridade em Pesquisa tem como presidente o professor Jacques, da FOP, e os outros membros eu não me lembro, Reinaldo. Está na página da PRP, né? Mas um dos membros, então, que é a Suzane, professora Suzane, a quem a gente já agradece desde já a dedicação que teve durante o mandato, mas que agora, em virtude de aposentadoria, de cumprimento aí das licenças prêmios, ela solicitou desligamento. Então, o que nós precisamos aqui é ver se há algum voluntário para fazer parte dessa Comissão de Integridade em Pesquisa, que é ligado diretamente também à PRP. Né? Então, estamos todos atolados de trabalho, essa é a grande verdade, né? Bom, como nós tínhamos ideia que isso aconteceria, né? Nós nos precavemos e conversamos com a Suzane e a professora Carla Bottoli, do próprio Instituto de Química, se colocou à disposição. Então, a professora Carla, ela já fez parte anteriormente na Comissão de Integridade e Pesquisa, pediu um determinado afastamento para o exterior, agora ela retornou, então ela está à disposição se os senhores julgarem propício e interessante que nós aceitemos ela para a comissão. Então, abro a palavra também. Bom, então, coloco em votação professora Carla Bottoli, do IQ, passaria a ser membro da Comissão de Integridade em Pesquisa até novembro de 24, cumprindo o mandato complementar. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, abstenção. Então, aprovado sem unanimidade. Bom, com isso cumprimos então a ordem do dia, mas temos vários informes da PRP que eu gostaria de chamar os nossos assessores para oferecer esses informes. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção é um edital um pouquinho diferente que está saindo agora, e que é a professora Ângela Lucas, que construiu, junto com o pessoal da USP e da Unesp, o edital que é de apoio à pesquisa em tecnologias assistivas. Então, ele é um pouco diferente, ele foi muito conversado entre os 3 reitores no CRUESP, e a secretaria, esqueci o nome, Secretaria de Apoio à Pessoa com Deficiência. E então esse edital foi entre aspas, encomendado e recomendado que houvesse uma junção das universidades para alcançar algum avanço nessa área, né? Então, foi um edital bastante difícil, né, para conversar as 3 universidades. Foram envolvidos os 3 pró-reitores, os assessores e os reitores também. E conseguimos convergir, e esse edital está aberto, e as inscrições vão até 30 de setembro. E o aporte, a Unicamp está aportando 2,5 milhões,
a Unesp também 2,5 milhões e a USP 5 milhões. E é um edital que quer promover a junção de pelo menos 2 dessas 3 universidades em prol do desenvolvimento ou de um produto patenteável para uso, né, em tecnologias assistivas ou para desenvolvimento de pesquisa realmente. E o resultado está previsto, então, até 30 de outubro, e as propostas podem ser colocadas entre 100 e 500 mil reais. Então, um edital que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que realmente é um aporte vultuoso, né, das 3 universidades, e que o reitor está envidando bastante esforços realmente para que a gente consiga aí um pouco que ele sempre fala, né, impactar a sociedade com o nosso trabalho. Então, eu peço a gentileza de vocês que tenham conhecimento de colegas que trabalham com isso, né, que chamem a atenção deles que esse edital está aberto. Ângela Lucas, gostaria de complementar, por favor? Boa tarde. O edital, então, está aberto. Acho que em algumas reuniões anteriores conversamos sobre esse edital, até foi indicação de um membro da CCP que aumentasse o valor para cada proposta, porque em algumas áreas o valor que tinha sido pré-definido até 200 mil seria pouco para o tipo de pesquisa a ser feito. E, diferentemente do edital da FAPESP, que foi lançado, se eu não me engano, no final do ano passado, no início desse ano, os objetivos do edital também perpassam por incentivar novas pesquisas na área, né? Então, enquanto o edital da FAPESP apoiava pesquisas para grupos já existentes que faziam pesquisa em tecnologias assistivas, esse incentiva também aplicações de diversas áreas do conhecimento que até agora não estão sendo usadas especificamente para tecnologias assistivas, mas que possam ter impacto nessa área também, né? Então, também para diferenciar e falar um pouquinho do objetivo do edital. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato conosco pelo e-mail do FAPEX ou da Pró-Reitoria de Pesquisa, que a gente conversa, porque realmente, como a Ana falou, é um edital diferente, a gente teve que organizar um edital que fizesse sentido para as 3 universidades, que têm lógicas de apoio à pesquisa diferentes, sistemas diferentes, regras diferentes. E então, né, pode ser que tenha algum estranhamento, alguma dúvida aí no processo. Obrigada. Obrigada, Ângela. E eu esqueci de dizer que nós fomos convidados, o reitor, na verdade, foi convidado a participar de um evento no Memorial da América Latina, dia 14 de agosto, para lançamento desses editais junto à Secretaria de Apoio às Pessoas Deficientes, e junto com USP e Unesp também. Então, para vocês verem a importância, talvez seja até uma importância política também envolvida, mas eu estarei lá presente também representando o reitor, que vai estar nos Estados Unidos. Bom, outra coisa que eu gostaria, estou me lembrando aqui de falar, do ciclo de palestras da PRP, né? Então, no primeiro semestre, nós fizemos a palestra sobre gestão de pesquisas, elas são todas arquivadas, gravadas, estão no site. E para o segundo evento do ciclo de palestras da PRP, nós escolhemos como tema a gestão de dados de pesquisa. E por que nós escolhemos esse tema? Não sei se os senhores viram, mas os alunos de doutorado que vão defender tese a partir do ano que vem, eu acredito, eu não me lembro o prazo direito,
eles terão que fazer subir seus dados de pesquisa no repositório da Unicamp. Isso será obrigatório, o sistema da DAC vai travar se ele, na solicitação da defesa, se ele não fizer isso. Então, isso está gerando muita dúvida entre a comunidade, né? A professora Cláudia Bauser já vinha à frente dessa iniciativa, e então agora nós precisamos fazer com que isso comece realmente a rodar. Então, muitas dúvidas existem, as áreas de humanidades, principalmente, tem sempre aquela pergunta, mas o que são dados na humanidade se eu não fiz uma pesquisa numérica, entrevistas? O que são dados das humanidades, né? Então, a professora Cláudia Bauser tem a resposta para tudo isso, né? Confesso que eu também tenho algumas dúvidas. E então, a ideia é que no dia 18 de setembro ocorrerá das 9 às 17, no auditório da Faculdade de Engenharia Química, o segundo evento chamado Gestão de Dados de Pesquisa. Nós chamamos a participação do professor Altigran Soares da Silva, ele é professor titular do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Então, ele deve estar presente conosco, assim como a professora Cláudia Bauser. E a ideia, eu não sei se a gente vai conseguir efetivar, mas é ter uma parte também de mão na massa. Então, divulguem aos seus alunos, a gente quer realmente movimentar para que na hora que essa norma entre em curso, as pessoas estejam minimamente avisadas e cientes do que tem que fazer para poder ter a sua defesa de tese aprovada pelo sistema, né? Marilda, por gentileza. A ideia do evento é que na parte da manhã sejam as palestras e esse hands-on dos alunos de doutorado seja na parte da tarde. Para que os alunos de doutorado possam fazer a inserção dos dados ou treinar como fazer a inserção dos dados, seus orientadores precisam autorizar para ele ter acesso ao sistema, né? Então, tudo isso vai ser explicado mais próximo do evento, mas seria bom que vocês já alertassem nas unidades os doutorandos que queiram participar, porque é uma maneira de ajudar a multiplicar esse conhecimento para outros doutorandos no futuro, né? Acho que talvez mais uma é o professor Altigran, a professora Cláudia Bauser Medeiros e talvez mais uma pessoa que a gente ainda está pensando na parte da manhã para fazer a discussão de todo o escopo de gestão de dados de pesquisa. Perfeito. Então, não esqueçam, dia 18 de setembro. Pois não, professor Nelson. Eu sei que a CCP não tem nada a ver com a deliberação, no termos de fazer a deliberação, né? Mas lá no meu instituto de está ocorrendo defesas de tese, são defesas de tese de especialidade. Ou seja, é permitido público, tipicamente com alguns convênios com empresas. Não é uma coisa generalizada, mas já ocorreu, né? Então, se a própria defesa tem essa confidencialidade, se você tem a opção de disponibilizar ou não a tese na internet pelo sistema de biblioteca, ele só vai poder marcar, quer dizer, acaba a confidencialidade se ele tiver que deixar os dados disponíveis, né? Então, só uma questão de esclarecimento. Esse funcionário do CCP, como é que ficaria isso? Bom, eu não entendo perfeitamente como é que o sistema do repositório funciona, mas estão tendo esse tipo de defesa, está tendo na universidade inteira, cada vez mais com maior intensidade, visto que a verba aportada por empresas está praticamente 1/3 da
da verba total para pesquisas, né? Hoje a distribuição é 1/3 estadual, 1/3 federal e 1/3 de empresas. Então, isso está ocorrendo cada vez mais. Eu acredito que, ao colocar no repositório, ele terá também a alternativa de deixar, de escolher a publicidade disso, se ele quer deixar público ou não. É isso, Marília? Isso, são os metadados. Tem que ser colocados. A disponibilização é dos metadados. Quando houver o problema da confidencialidade, só os metadados. Pelo menos foi o que eu entendi, porque isso não passa muito por nós, pelo que eu li ali, sim. Se houver confidencialidade, os metadados. Se não houver, está público tudo. Mais alguns informes que eu estou me lembrando aqui. Nós tivemos em julho a realização do CAFIM, né, o Ciência e Arte nas Férias de Inverno, de 15 a 19 de julho. Nós recebemos aí 90 alunos de 8º, 9º anos do ensino fundamental, e devo dizer que eu participei e foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz dentro dessa universidade. É impressionante a alegria desses meninos de estarem aqui dentro, é contagiante, empolgante, e eu vi isso, vi professores com brilho nos olhos de estar ali, tendo essa oportunidade de oferecer projetos e receber esses estudantes, né? Então, eu mesma nunca ofereci oficinas desse tipo, mas é uma coisa que eu acho que a gente deveria ampliar ao máximo, porque muda a vida desses estudantes, né? Realmente a gente vê alguns depoimentos. Até outro dia eu encontrei um vereador de Campinas e ele me relatou que um dos estudantes lá na Secretaria de Educação chegou para ele e falou: não sabia que química era tão legal. Então, por quê? Porque veio aqui, participou. Então, assim, o retorno da sociedade em relação a esse projeto é fantástico, e eu queria deixar aqui meu depoimento realmente de que foi bastante divertido. Eu e o professor Fernando Coelho e o professor Ivan Toro nos divertimos tanto na abertura quanto no fechamento. Bom, vou passar a palavra, que eu estou ficando sem voz, vou passar a palavra para os meus assessores. Tem mais alguns informes, vários informes de editais, né? Quem gostaria de começar? Caio, por gentileza. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Então, falar sobre o edital de infraestrutura a pesquisa. Nós já recebemos todos os pareceres das propostas que foram submetidas e a gente está atuando para ver se a gente consegue aumentar um pouco do recurso que foi oferecido ao edital, porque nós recebemos propostas de todas as unidades, que totalizaram 6.815.000, e o edital ele previa 6 milhões de reais para essa chamada. Então, o resultado deve sair até o fim desse mês, e espera que conseguir atender da melhor forma possível tudo que foi solicitado pelas unidades. Posso pegar aqui? Tem uma. Sei que não tem nada a ver com isso, tá? Mas, claro que deve haver essa opção, mas dinheiro, porque esse dinheiro aí dessa infraestrutura de pesquisa, né, ele é muito valioso. Pelo menos lá no meu laboratório, coisas que eu não conseguiria fazer, consegui fazer com isso aí, esticando aquele dinheirinho. A diferença aí é de 800 mil. Dando uns cortezinhos em todos, dá para chegar e atender todo mundo. É melhor atender todo mundo. Claro, com mérito, tendo mérito, óbvio. Tentar atender todo mundo se não tiver os 800 mil, do que
talvez alguém ficar de fora. Acho que é uma forma de raciocinar. Eu concordo. Eu acho que assim, a gente analisou as propostas, majoritariamente os pedidos têm mérito e assim, eu sou do Instituto de Química, mas eu tenho certeza que todas as unidades têm problemas de infraestrutura. Está cada vez mais difícil de conseguir recursos para sanar os problemas que existem nessas unidades. Até mesmo o recurso de RTI, que a gente tem uma maior flexibilidade para o uso que vem da FAPESP, ela está ficando um pouco mais restritiva. Então, até RTI que 2, 3 anos atrás era fácil de ser utilizada, agora está ficando mais difícil. Então, há um entendimento de que se a gente conseguir atender na totalidade o que foi pedido, vai impactar positivamente as unidades. Então, por isso que a gente está tendo esse esforço para ver se consegue esse aporte adicional de recurso para atender no máximo possível aquilo que foi classificado como excelente pelos pareceres. Bom, sobre os demais editais, o edital de extensão, o resultado previsto é até 9 de agosto, recebemos 26 propostas, e elas vão ser julgadas pelo comitê agora que recebemos todos os pareceres. Às vezes demora um pouquinho, porque em julho temos férias e os pareceristas tiram férias também, né? Então, vamos atrasar em uma semana a resposta, mas logo vocês receberão. Em termos de próximos editais, está previsto agora para agosto, estamos só fazendo os últimos ajustes, o edital de ensino, que ele é anual e deverá seguir os mesmos moldes, e o edital de incentivo à inserção no sistema FEPEX, que foi lançado pela primeira vez em 2023, e teremos uma nova versão agora em agosto, também terminando os últimos detalhes para lançar o edital. Em setembro, teremos a segunda edição do edital de extensão, que o ano passado foi conversado aqui na CCP e houve uma proposta de dividirmos o edital de extensão em 2 partes para poder contemplar eventos e necessidades de primeiro e de segundo semestre, senão só conseguiríamos contemplar metade, né, aqueles que acontecem só no primeiro semestre. E outros editais que serão lançados, a Federal do Pará, ela lançou um edital recentemente de mobilidade para pesquisadores prepararem pesquisas conjuntas com pesquisadores docentes aqui da Unicamp, e alguns pesquisadores vieram ou estão vindo para cá. Em contrapartida, lançaremos um edital para pesquisadores daqui, principalmente nas áreas de biodiversidade, para estabelecerem parceria e fazerem pesquisas conjuntas com pesquisadores e docentes da Federal do Pará, possam ir para lá fazer suas pesquisas. Tá? Então, é um edital que está saindo do forno. De coleções, eu vou passar para a minha xará. Boa tarde a todos.
Bem, nesse edital de coleções, ele provavelmente vai sair, né, até dentro de alguns dias, a gente já está com ele bastante adiantado. A ideia é atender uma demanda que foi bem trabalhada por um grupo de estudos, que a gente tem muitas coleções microbiológicas, né, e também de plantas, né, aqui na Unicamp, e a gente precisa ter isso muito bem registrado, inclusive até no próprio CISGEM, então precisa ter visibilidade aqui dentro da Unicamp, né? Então a gente vai promover esse edital de infraestrutura física de laboratórios e instalações, né? Então aplicável cultura de fungos, filamentosos, leveduras, bactérias, cianobactérias, arqueias, homicetos, vírus e protozoários, né? Então bem amplo, né, com a ideia de oferecer condições mais adequadas para o desenvolvimento de projetos científicos. Vai haver uma contrapartida da unidade, né, que está sendo aí altamente recomendada, e as propostas vão ser de valor máximo de 40 mil, né, vão poder ser basicamente encaminhadas 2 propostas no máximo por unidade. A gente tem essas coleções hoje, né, em cerca de 6 unidades, e o valor máximo que nós vamos conseguir atender com esse edital vai ser de 120 mil. Então, nós estamos já bem satisfeitos de poder fazer isso até o final desse mês, e a ideia é, então, aprovar, né, os resultados, analisar os resultados todos até meados do mês que vem. Obrigada. Terminei pulando um edital aqui. Vamos ter também em setembro o segundo edital do ano de mobilidade de Cardiff, que eles sempre acontecem 2 vezes por ano. A primeira edição aconteceu no primeiro semestre, os resultados saíram, se eu não me engano, em junho, ou início de julho. E o segundo edital, dentro dos mesmos moldes, que faz parte de um acordo que a gente tem com a instituição, ocorrerá em setembro. NEP, Marilda. Mais editais. Tem 2 editais em andamento da FINEP, um extremamente esperado por toda a universidade, que é o de acervos. São 2 grupos de submissão, né, de possibilidade de submissão, que é o grupo de acervos científicos e tecnológicos, e o grupo 2 é o grupo de acervos históricos e culturais. A Unicamp pode enviar até 5 subprojetos em cada grupo, num total de 10 milhões por grupo. Isso já está em andamento. A gente recebeu no grupo 1, nós recebemos 5 subprojetos, portanto, 5 serão encaminhados à FINEP, e no grupo 2 nós recebemos 8 subprojetos. A reunião, nomeamos uma comissão ad hoc externa para fazer a seleção dessas propostas. Nós vamos fazer essa reunião no dia 8 e divulgar no dia 8 para dar continuidade. Tudo isso tem que ser muito rápido, porque o deadline do edital, que foi lançado em meados de julho, é 26 de agosto. Ninguém faz um projeto em tão pouco tempo, então a gente está correndo bastante para conseguir vencer esse cronograma, né? Mas, enfim. E o outro edital é o de cadeias socioprodutivas. É um edital no qual a gente pode submeter 2 subprojetos, num valor de até 5 milhões, se tiver uma coisa que a FINEP chama de fábricas de inovação solidária, é para agricultura familiar, biodiversidade, etc. E até 3 milhões se não tiver a estruturação da fábrica de inovação solidária. E nós recebemos 2 propostas, portanto, vamos encaminhar as 2. Então, isso nos deixa mais tranquilos, no sentido de que a gente está conseguindo encaminhar aquilo que a universidade está demandando, né?
Então, isso em relação à FINEP. Em relação aos grandes centros, ao programa de apoio aos grandes centros, a gente já fez o primeiro edital no primeiro semestre, a gente comentou com vocês sobre isso, recebemos 25 propostas, e em cada uma dessas propostas tinha de 2 a 3 solicitações de bolsas, né, de grandes centros, concedemos 27 bolsas, e o próximo edital que a gente vai lançar agora, provavelmente dia 26, né, Rinaldo, de agosto, para as outras 23 bolsas, para completar aquelas 75 que foram concedidas, consignadas, desculpe, no orçamento de 2024. Eu queria fazer um comentário adicional aqui, que como essas bolsas de pesquisa em gestão da pesquisa estão sendo... As pessoas estão com uma certa dificuldade em compreender, nós, em conjunto com alguns... Posso contar isso, né, Ana? Em conjunto com alguns pesquisadores especialistas em metapesquisa, na Unicamp, e outras questões que complementam essa grande área, e nós estamos preparando uma espécie de nós estamos chamando de mentoria para fazer com que esses gestores, esses pós-docs que virão e que estão vindo, né, tenham um suporte acadêmico para a pesquisa em gestão que ele vai desenvolver no grande centro. Tá? Então, como é uma coisa muito nova para a universidade, então a gente está pensando nisso. E a ideia é também envolver, já que a gente vai ter essa mentoria, né, a abrir de algum modo para os ATs de pesquisa, porque eles também são gestores, eles também querem aprender. Né? Então, a gente pode depois ensinar para eles aquilo que foi aprendido na mentoria dos pós-docs. Outra coisa que eu queria comentar, só para encerrar, é o seguinte: a gente, já que eu falei dos ATs de pesquisa, vocês sabem que nós fazemos bimestralmente, mais ou menos bimestralmente, uma reunião com todos os ATs de pesquisa das unidades, centros e núcleos. Tem sido discussões muito importantes, muito ricas. Em geral, a gente leva pessoas especializadas nas demandas que os ATs de pesquisa nos trazem, mas a frequência não está boa. Tem muitas unidades que tem 100% de presença, mas muitas que a frequência está muito baixa, e isso impede que a gente consiga aquele objetivo nosso, que é o de fazer a ideia da homogeneização, né, do padrão de qualidade do serviço oferecido pelos escritórios locais de apoio institucional ao pesquisador. Então, tem muita unidade que está começando e que o AT de pesquisa não vai na reunião. Então, ele não tem como acompanhar, ele vai sofrer mais para conseguir aprender tudo, e ele tem esse conhecimento ali aberto, divulgado para todo mundo. Então, eu sugiro que vocês insistam com os ATs de pesquisa de suas unidades, que compareçam a essas reuniões, porque são reuniões de trabalho muito importantes para trocar ideias, falar das dificuldades, falar das facilidades, ou que um aprendeu com o outro, enfim. Por exemplo, eu vou só citando aqui, numa dessas reuniões, eu insisti com eles que eles não podem aceitar do docente, do pesquisador, o cartão de crédito da FAPESP com a sua senha. Não pode acontecer isso, eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso, porque vocês sabem o quão sério é esse assunto e quão grave a consequência do mau uso do cartão de crédito. O cartão de crédito no nome do pesquisador, que fica lá na mão do AT de pesquisa, para ele fazer a compra com a senha, do jeito que ele quiser. Eu falei, vocês não aceitem, eu estou falando isso para eles lá na reunião, então eu tenho que contar isso aqui para vocês,
para vocês saberem que se eles se recusarem, vem brigar comigo, tá? Porque eu estou falando para não pegar, não pode, é muito sério. Então, era isso. Eu ia também falar do ciclo de palestras, mas a Ana já falou. Obrigada. Obrigada, Marildo. Então, só insistindo, eu não sei se vocês captam bem o movimento que vem sendo feito pelo Grant Office, pela criação do Grant Office, pela criação desse grupo com os ATs, mas a ideia é diminuir o caos, porque eu vivo falando isso. O pesquisador adora fazer pesquisa, claro, eu sou uma delas, mas gerenciar não é a nossa praia. Então, esses ATs de pesquisa e esses pós-docs em gestão da pesquisa, eles têm que estar devidamente alinhados com o nosso propósito de dar uma organizada nesse caos que são as várias pesquisas, os diversos interesses, a questão mais institucional do viés da pesquisa. Então, essas mentorias que nós estamos criando, nós chamamos aqui em julho todos os coordenadores de grandes centros e centrais multiusuárias, alguns de vocês estavam, para dizer qual é o trabalho esperado desse pós-doc, né? E vários coordenadores insistiam em dizer que o que ele precisa do pós-doc é uma pesquisa na área do grande centro. Então, se o grande centro é em medicina, eu preciso de pesquisa em medicina desse pós-doc. Não, não é isso. Então, não é o pós-doc que desse edital da PRP. É um pós-doc que você vai pedir bolsa na FAPESP, no CNPq. Pós-doc que nós estamos sugerindo aqui é aquele que vai estruturar as formas de fazer os processos internos aos grandes centros e estruturar indicadores desses grandes centros, estruturar metas, verificar metas desses grandes centros e realmente usar a comunidade toda dos grandes centros, trocar informações e usar isso para uma pesquisa estruturada em gestão de pesquisa. Né? Vejo a Adriana me olhando aqui, eu devo ter falado alguma besteira, mas porque também não é a minha área, né? Mas, então, nós chamamos também algumas pessoas, alguns grupos, como a Marilda falou, que têm experiência nessa área, e nós estamos convidando que eles nos ofereçam, de alguma forma, dias de mentoria para a gente chamar os pós-docs todos agrupados para uma conversa, para alinhamento das ações que a gente espera desse pós-doc. Tá? E por que é importante isso? Porque não é um pós-doc para fazer compra num grande centro. Não pode ser. Se o Tribunal de Contas vem até nós e faz uma auditoria em cima disso, eles vão falar, vocês estão substituindo um emprego de um operador de compras por um pós-doc. Não pode ser. Então, nós não aceitaremos relatórios de atividades que não sejam efetivamente atividades de pesquisa e gestão de pesquisa, ou de transferência de tecnologia, ou de difusão de conhecimento, né? São as três linhas. Então, existe também, para o gestor de transferência de tecnologia, nós estamos propondo, junto com a Inova, o curso da trilha de conhecimento, que é INPI, junto com equipe de novos negócios da Inova. Então, já foi feito no primeiro semestre, foi um sucesso. Várias pessoas nos relataram a importância disso, porque a gente vê, mesmo que não sejam pós-docs, mas a gente vê os grandes centros, a FAPESP exige essa pessoa, né? Essa pessoa da difusão do conhecimento e da transferência de tecnologia. E muitas vezes a gente coloca o colega que está ali disponível, a gente pega, mas esse colega não tem afinidade com o tema. Então, ele tem que saber, minimamente, quais os órgãos dentro da Unicamp que ele tem que recorrer
para que esses temas fluam de uma forma adequada dentro do centro que ele está responsável. E o que a gente vê hoje são iniciativas isoladas dos grandes centros. Então, o que a gente quer é agrupar essas pessoas que estão nesses papéis para que eles troquem informação e eles entendam de uma vez por todas que há suporte na universidade. O gestor de transferência de tecnologia não tem que trabalhar isoladamente com isso, ele tem que saber aonde dentro da universidade ele tem suporte para isso e como ele deve fazer isso. Então, são essas comunidades desses gestores de cada um desses ramos que a gente quer formar e que a gente quer dar uma capacitação, uma oportunidade mínima para que eles organizem as suas pesquisas e os seus centros usando os dados do centro que ele atua ou dos outros centros como matéria-prima para a pesquisa deles. Né? Então, isso foi compreendido devidamente pelos coordenadores. Nós fizemos uma reunião muito esclarecedora, 2 reuniões, né, Marilda? Bastante esclarecedoras. Os coordenadores nos agradeceram e toparam. Então, o que nós pedimos para ele é, nós vamos chamar o seu pós-doc, você é o supervisor, mas nós vamos oferecer e contamos com a presença do seu pós-doc para fazer essas mentorias. Tá? Então, a mesma coisa se aplica aos ATs de pesquisa. Então, se os ATs não tiverem bem informados também dessas atividades, dessa padronização que o Grant Office está trazendo para a universidade, a gente fica com unidades isoladas tentando criar a roda que já existe. Então, é muito importante, realmente, esses encontros bimestrais, que os ATs venham. Se o AT não puder vir, vem alguém substituindo, mas venha, não deixa de vir, porque é muito esclarecedor todo esse tipo de procedimento na gestão da pesquisa. Tá? Bom, capítulo avaliação institucional. Oi? Pois não. Eu participei da segunda reunião, né? E fiz uma pergunta, não sei se deu tempo de obter a resposta ainda. Na realidade, eu tenho 2 questões aqui. A primeira pergunta é a diferença entre o valor bruto e líquido da bolsa, ele vai ser usado para quê? Para contribuição de INSS, do estoque? Para que vai? Porque o valor bruto é 12 mil, o líquido é 9 mil. Esses 3 mil, de alguma forma o pós-doc vai beneficiar ele? Ou é só impostos e taxas? Não, a gente já tem essa resposta, mas eu só não te respondi diretamente ainda, porque nós vamos fazer a resposta para todo mundo, porque várias pessoas fizeram a mesma pergunta, né? Nós conversamos com a DGRH, essa diferença é só imposto de renda retido na fonte. Tá? Não é INSS, não tem aquela coisa que o professor Carmino, inclusive, falou sobre previdência, né? Aquela contribuição previdenciária que a FAPESP vai passar a conceder, não se trata disso, é só imposto de renda mesmo. Esse valor é um pouco variável, obedece à tabela do imposto de renda normal, e esse valor é um pouco variável se o bolsista tiver dependente ou não. Tá? Então, é só para isso. Eu vou compartilhar essa informação com todo mundo. É 9 alguma coisa e o bruto é 11 alguma coisa. Quer dizer, deixa eu entender aqui, desculpa a ignorância. Esse imposto de renda, porque veja bem, bolsista, bolsas de agência e tal, são isentas no imposto de renda. Então, esse imposto de renda, que é o imposto de renda que a Unicamp teria que pagar por estar usando uma verba, porque, se ele recebe uma bolsa CNPq, FAPESP e tal, aquela bolsa é isenta de imposto de renda, correto? Eu acho que sim. Porque bolsa de produtividade você marca lá, isento. Então, é isso que... Tudo bem, eu vou falar para ele, o valor é 9 mil e tanto, mas, quer dizer,
Até agora eu não entendi que imposto de renda é esse. Porque quem é que está. Porque se for imposto de renda do bolsista, aí quer dizer, já tá caracterizando um certo vínculo empregatício com o bolsista ou não. Quer dizer, essas coisas. Mas tudo bem, era uma dúvida. Assim. Se isso está dentro daquele programa PPPD da Unicamp, eu realmente são detalhes que eu só sei que é imposto de renda. O valor da bolsa neste programa, o valor de referência, o valor líquido de referência é o valor FAPESP, que hoje até a FAPESP mudou, mas a gente não pode mudar porque está no orçamento, né? Então, para o bolsista, ele nem enxerga esse valor bruto, porque o valor líquido é o que ele vai receber, né? Então, mas o que a DGRH nos explicou foi isso, e que o valor pode variar um pouquinho, ter menos desconto ou mais desconto, se ele tiver dependente. Filhos, por exemplo, ou pais dependentes. Segunda questão, veja bem, deixa eu tentar colocar aqui assim, de forma precisa. Né? Tem um mérito enorme a estruturação do Grant Office. Desde o início. Comecei a participar como coordenador. Isso aqui é uma coisa inegável, é um esforço que não tinha sido feito antes. Tá? A questão do pós-doutorado em gestão, para mim, está entendido, eu entendi parcialmente. Tá? Ou seja, eu até pedia lá a criação lá do negócio, li no edital, e meu entendimento, e pelo que o raciocínio que a gente usou, que eu entendi, tá? Eu posso não ter entendido direito, é que esses pós-docs vão auxiliar na gestão do centro. Seja lá da transferência de tecnologia, seja da divulgação, seja do que for lá daqueles itens. Eu escuto isso também, né? Que a senhora falou, a senhora Marilda também, mas eu entendo também que a mensuração, você medir o sucesso desse programa, ou seja, daqui a um tempo vamos falar, vocês gastaram aí no 27 bolsas, mas o que vocês podem concluir disso aí? Né? Então, são levantamentos de dados e tal, mas eu fico um pouco desconfortável, eu fico desconfortável quando e isso aí talvez seja a minha percepção, de que o pós-doc ele vai contribuir para uma pesquisa maior, tudo bem, mas que se isso virar o foco e não o auxílio no apoio da gestão do centro, eu começo a ficar meio confuso, entendeu? Porque o objetivo é auxiliar a gestão do centro. Eu acho que é importante a gente ter estatísticas, a gente ter medidas, e essa questão de mentoria, tudo ótimo, não tem nenhum problema com isso. Mas, quando eu começo a ouvir falar, olha, planos de trabalho não é a pesquisa. Pô, mas ele está ali para auxiliar na gestão, então ele tem um plano de trabalho. Como é que eu tenho que agora me engajar em usar um pós-doc para a gestão do centro, que foi que eu entendi, e ao mesmo tempo satisfazer os critérios de avaliação teórica que vão ter na PRP para ver se eles estão fazendo meta-pesquisa. Para mim, isso aí já é uma outra coisa, entendeu? Tenho tentado entender isso aqui. Mas para mim seria simples, olha, ele vai ajustar na gestão, ele vai ter treinamento, tudo ótimo, entendeu? Mas quando eu começo a ouvir falar, não, plano de trabalho, de execução, né? Vamos supor, educação. Eu tenho lá educação de fusão. Eu crio uma escola, de isso, programas abertos, porta aberta, crio tudo aquilo ali.
Aquilo é um plano de atividades válido dentro do centro e para satisfazer os objetivos do centro. Agora, se esse pós-doc se eu começar a ter que pensar como é que eu vou justificar esse pós-doc, a concessão desse pós-doc, sem ser com plano de trabalho, mas encaixando dentro de um framework teórico de meta-pesquisa, para mim eu já começo a ficar confuso. Eu estou tentando, veja bem, desculpa, cada um é cada um, eu tenho muito pudor nas coisas, entendeu? Então, por exemplo, se eu chego para um cara que é fazer um pós-doc, eu vou falar, você tem que fazer centro, você tem que fazer treinamento, você tem que dividir as suas ideias. Isso é uma coisa, ponho claramente com ele. Agora, se eu tenho que explicar para ele que ele vai fazer meta-pesquisa, eu nem sei o que é isso, meta-pesquisa, eu estou só no nível da pesquisa, ainda não fui para meta-pesquisa, aí vai ser uma outra conversa com o cara, eu vou falar assim, olha, meu amigo, é isso aqui, você quer ou não quer? Eu até, né, professor Marisa, não me conhece muito, mas às vezes quando eu me empolgo com os meus argumentos, mas eu continuo com a dúvida. Hoje eu não estou assim, mas eu continuo com a dúvida. Eu estou mais diplomático, mas continuo com a dúvida. Obrigada, professor Nelson. Nós percebemos que vários dos coordenadores que nós chamamos para conversar também estavam com esse questionamento, né? Mas, bom, como o senhor sabe também, eu peguei o bonde andando, né? E tive que pilotar. Então, o que eu soube é que foram feitas várias reuniões, várias com o intuito de explicar exatamente o que era isso no momento em que o edital foi liberado, né? E se o senhor realmente precisa, dentro do centro, um profissional na base que vai operar o centro, que vai sentar para fazer compra, que vai fazer coisas de funcionário, então não é esse edital o mais adequado. É essa a questão, não é essa a questão. Tá? Porque, eu não estou falando de funcionário, eu tenho. Funcionário que faz compra, eu tenho departamento de compras, eu tenho departamento de apoio à pesquisa, tem tudo isso. Entendeu? Eu vou botar um pós-doc, que aí vocês falam, não, nós precisamos de um pós-doc, que é um cara que tem que ter o conhecimento. Então, vamos supor, eu vou criar uma escola de computação com a FAPESP, ele vai me ajudar no submeter, ele vai me ajudar a criar os cursos, ele vai entender das redes sociais para difundir, que eu acho que é o que ele vai fazer. Tá? Que seria o objetivo dele. Eu não tô querendo pós-doc. Claro que o pós-doc ele vai para lá e também vai fazer uma pesquisinha, óbvio. Mas eu não estou único exclusivamente. Todos esses discursos, não é para fazer pesquisa, não é para ser funcionário. Eu já escutei, mas não responde a minha pergunta, porque eu estou vendo. Meu entendimento era que era um cara que vai ajudar no gerenciamento do centro. E eu escutei, quer dizer, eu não sei se eu participei de reuniões, mas eu escutei aqui, não, eu sou professor, coordenador do centro, minha vida é só fazer coisas, eu preciso de alguém. Nós estamos lançando um pós-doc que vai ser para isso, que vai ajudar. Até falam assim, não, se você não tem tempo de ir numa reunião, você pode mandar um pós-doc, você não vai mandar um funcionário. Foi as coisas que eu escutei. Mas quando começa a falar que ele tem que ser um pesquisador da meta-pesquisa, meu entendimento, e veja bem, eu estou falando isso aqui numa boa, tá? Meu entendimento é que a coisa foi para outro lugar do que o edital se propunha. Eu estou vendo que a coisa está indo para outro lugar. Eu acho legal a gente levantar a estatística, eu acho legal ver o sucesso do projeto, mas quando misturado ao discurso que eu escutei no início, que eu não escutei esse negócio de meta-pesquisa e que eu estou escutando agora, para mim a coisa desviou. Numa boa, não tô querendo criar polêmica, mas acho que a gente tem que ver exatamente o que é. Bom, assim que eu assumi, eu percebi que havia um entendimento diferente dos diferentes coordenadores. Então, isso que a gente está fazendo agora é uma tentativa de homogeneizar essa informação, de padronizar e de oferecer um ajuste de rota.
Então, eu volto a dizer, bom, vários coordenadores me disseram, ótimo, mentoria, capacitação, conversa com os demais pós-docs, isso é extremamente útil para a vida desses pós-docs. E o que eles disseram é, excelente, vamos então tentar fazer essa correção de rota. Agora, não tirem o pós-doc das atividades que eu passei para eles, né? Quer dizer, algumas atividades de mão na massa, do dia a dia, de auxílio no gerenciamento, realmente eles estão lá para fazer. O que a gente quer é dar a oportunidade de oferecer capacitação para que esse outro lado seja desenvolvido, que é a pesquisa em gestão de pesquisa. E esses profissionais, professor Nelson, estão em falta no Brasil, eles não existem no Brasil, e é uma coisa muito instituída, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então, a ideia do edital era tentar plantar uma sementinha desse tipo de profissional que o Brasil carece. Tudo excelente, com exceção do seguinte. Veja bem, se a senhora me chega e diz, o meu pós-doc vai ter um treinamento, o meu pós-doc a gente vai discutir, está tudo excelente. Agora, quando entra que ele vai fazer pesquisa em meta-pesquisa, aí tem um desvio. Entendeu? Vou dar um exemplo simples. Na conversa com a professora Marisa, cheguei a falar, olha, PRP você é livre para escolher o seu candidato, mas você manda o seu projeto e nós vamos avaliar. Não vamos aceitar planos de pesquisa, não vamos aceitar planos de trabalho. Para mim, isso é desvio. Eu não desvio da rota. Veja bem, o que acontece é o seguinte, isso é em conferência, em edital, é o que for. Publicou, é o que está valendo. Então, não adianta ter uma mudança da rota, porque está havendo uma mudança da rota do objetivo da coisa. Você treinar pós-doc, tudo isso que a senhora falou, criar profissional, treinar pós-doc, excelente, maravilha, 100% com a senhora. Mas a partir do momento que diz, nós vamos fazer o que esse profissional, a concessão dessa bolsa para um profissional está sujeito à adequação da pesquisa em meta-pesquisa, para mim aí tem desvio. Desvio do objetivo que foi feito. Eu acho que o senhor está se referindo a um edital que não existe mais, que é o edital que era o FIPEX que patrocinava. Esse edital, então, esse primeiro edital, as bolsas estão vencendo agora. E ele não realmente tinha algumas deficiências que não deixava muito claro. Então, essas bolsas do FIPEX, que hoje o FIPEX não aporta mais recursos nesse edital, então elas têm que ser convertidas no programa da universidade, que é o programa PPDG. Então, esse outro edital está mais completo e é esse edital que exige um projeto de pesquisa nesse sentido. Então, não há um desvio, são editais diferentes, que um finalizou, realmente o que só pedia um plano de trabalho, finalizou, não existe mais, e não existe a renovação automática. Então, para renovar, é preciso entrar no outro edital cuja verba é orçamentária, e o FIPEX não era orçamentário. Então, existe um conjunto de coisas por trás que, na verdade, não é uma atuação diferente, são editais diferentes. Desculpa, eu vou ler e reler de novo, porque eu já li. Tudo isso aí eu não entendi. Eu fico à disposição eu não entendi. de conversar com o senhor. Já reli edital, já li lá que foi aprovado pela Consul. Não vejo, porque lá fala pós-doc em gestão de pesquisa. É isso que está lá. O demais não está lá, entendeu? Então, vou fazer uma pergunta bem pragmática para a senhora. Ainda não usei essa bolsa por causa disso, tá? Ainda não usei porque eu estou com pudor de chamar alguém e falar, olha, você veio aqui para uma coisa, mas vamos fazer essa outra coisinha ali. Tá? E acontece o seguinte, se esse pós-doc que eu enviar para vocês aprovarem ou não, se ele se comprometer a fazer a gestão do projeto, se eu indicar que ele vai fazer a gestão do projeto, isso serve para vocês ou não?
Depende do que o senhor está falando, gestão do projeto. Só a gestão não, seria um funcionário. Não, mas não é gestão de. Para fazer compra, tem funcionário que não faz, aí faz estagiário, tem tudo isso. Não preciso disso. Eu estou falando pós-doc. Vou trazer um pós-doc. Se ele ajudar na gestão, o meu funcionário, minha funcionária, ela não tem condição de ler um edital da FAPESP de centro de escola dessas escolas aí, não tem condição. Quando vocês falam, não, você precisa de um pós-doc, não vão contratar funcionário, porque precisam de um cara com nível de pós-doc. Por exemplo, se você tiver muito ocupado, isso aqui foi o exemplo que foi usado aqui, tá? Aqui dentro da CCP. Você manda o seu pós-doc, que ele é um cara que vai saber, por isso que não precisa de um funcionário. Então, se esse pós-doc tiver essa atuação, está satisfazendo para vocês ou tem que ser um pesquisador de meta-pesquisa? Eu vou rebater com uma coisa que cabe a mim. Cabe a mim assinar um certificado ao final da bolsa de que esse profissional fez um pós-doc em gestão de pesquisa. Eu vou assinar que ele fez pesquisa em gestão, porque um pós-doc Então, ele tem que ter uma produção, um artigo publicado a respeito dessas análises que ele fez, ou ele tem que ter um procedimento estruturado, alguma coisa que saia de uma análise que um pós-doc tenha feito em cima daquele material de pesquisa. Então, eu fico aflita de assinar um certificado de pós-doc em gestão, não é um pós-doc em computação. Certo? Sim, mas ele fazendo gestão só, ele não está fazendo pós-doc. Esse é outro ponto. Então, mas eu me coloco à disposição de conversar. Bem, eu entendo, eu acho que meu entendimento foi errado. Desde o início. Desde das conversas que teve aqui na CCP. Posso ter lido editais, posso não ter entendido editais, mas o meu entendimento foi diferente. E peço desculpa até pelo tempo gasto tentando me fazer entender. Já entendi. Tá ótimo. Obrigada pelas considerações. Bom, outro item de informe é a respeito da avaliação institucional, né? Nós começamos a compilar em julho, a equipe toda começou a compilar em julho. E as unidades que não tinham preenchido devidamente os formulários, nós já tivemos a oportunidade de chamar os seus gestores e pedir que refizessem. Então, isso aconteceu e nós agradecemos as unidades que prontamente responderam aos nossos apelos para que a avaliação institucional realmente refletisse a importância de cada unidade no nosso cenário de pesquisa da Unicamp. Então, uma vez que o coordenador, o responsável pela resposta, não fez o seu trabalho, a gente percebe que a Unicamp perde força naquilo que a gente faz, né? No principal ponto ali de pesquisa. Então, ao perceber isso, a gente foi resgatar, porque a gente sabe de algumas unidades que são muito fortes, muito importantes, e que têm produção significativa e que isso não estava refletindo nos relatórios. Então, é nosso papel aqui não deixar que isso também aconteça e prejudique a própria avaliação da instituição. Então, nós estamos finalizando agora, entre aspas, um gerúndio meio comprido, né? Mas tentando fechar essa avaliação para poder entregar em tempo hábil para a CGU. Bom, o que mais que temos que falar? Por gentileza. Pois não. Boa tarde. Lindon, Instituto de Geociências. Já que o tema veio à tona, avaliação institucional, eu tive inclusive a incumbência, né? De levar para a minha congregação, e tive que falar a respeito disso lá, da insatisfação generalizada dos docentes e dos representantes nas instâncias do IG, que
fizeram, reconheceram a importância, todo mundo reconhece a importância da avaliação institucional, mas se sentiram extremamente, bom, não sei que palavra usar, tá? Mas vamos dizer assim, insatisfeitos com o processo. Instrumento, bom, não vou nem falar aqui em nominal os nossos colegas do DPCT, que quando viram o instrumento ficaram ruborizados. Essa é uma boa palavra, né? Ruborizados. Dado, sabe, as perguntas, o nível de repetição, o nível de generalidade de certas coisas. Bom, vou parar por aí em relação aos instrumentos. Mas também, né, a própria forma como nos chegou a condução da realização da avaliação, né? Muita coisa faltante, muita coisa que a gente tinha que complementar, muita coisa que a gente tinha que ir aos bancos de dados da instituição, e nós que acompanhamos sabemos que os bancos de dados da instituição são difíceis, por mais que se faça um esforço, são difíceis, às vezes são contraditórios, uma coisa diz que nós estamos indo para um lado, a outra diz que nós estamos exatamente para o outro, o que fica muito difícil de comparar, né, performances, digamos assim, institucionais, e lá às vezes nos pediam isso, né, em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, como é que nós somos. Bom, então, né, já que isso veio à tona aqui, eu gostaria também de registrar aqui na nossa CCP essa insatisfação. Inclusive um pedido que nós, nas várias instâncias da universidade, nos façamos, né, representar para que, doravante, haja um investimento, eu diria, mais efetivo, para que a avaliação seja não só pensada e estruturada de uma forma melhor e que revele melhor, essa foi de certa maneira a análise que os nossos colegas da área fizeram, esse nosso potencial, essa nossa avaliação. Porque no fundo a preocupação era essa, se aquela avaliação vai de fato dizer quem nós somos em termos avaliativos, até que ponto, a partir dos resultados, nós seremos, nos reconheceremos, digamos assim, naquela avaliação. Há um certo receio de que isso não aconteça nesta avaliação. Então, cumpri aqui a minha função que me foi designado toda vez que eu escutasse falar de avaliação institucional, tá? Obrigado. Professor Matias, né? Professor, obrigado pelo depoimento. Eu tenho a complementar apenas que a PRP é compiladora dos dados e dos formulários que nos chegaram, né? Nós não fomos convidados em momento algum a opinar, mas eu acho que faltou um pós-doc. Faltou um pós-doc em gestão. Faltou um pós-doc em gestão para auxiliar os funcionários que criam os formulários, né? Nós também tivemos dificuldade de compilar justamente por causa disso. Eram perguntas repetitivas em lugares diferentes. Então, nós também, para compilar, também não está fácil. A equipe reclamou bastante para mim também. Então, prometo exercer meu papel de certa influência na gestão para que tenha um procedimento mais adequado para criar, né, um passo anterior, né, não de compilar, mas para a criação desses formulários precisa de um olhar um pouco mais especializado. Pode contar comigo. Sobre PIBIC, nós tivemos recorde de inscrições, quase 2.000 inscrições, 1.954. Então, o recorde anterior era em 2018, com 1.800, e o número de bolsas oferecidas é 1.044. Então, isso está dando um certo trabalho para a Miriam, né, que é responsável por esse setor. Vários pareceristas também não estão respondendo aos nossos apelos para dar parecer. Então, nós estamos seguindo, por enquanto não há atrasos, mas está sendo também bastante difícil por causa do recorde e por causa do número de pareceristas também que estão falhando aí um pouco. Eles querem bolsas, mas não querem dar parecer. Então, isso ocorre bastante. Então, os resultados da primeira chamada devem sair em dia 26 de agosto. Então, nós
estamos tentando manter esse prazo para o início de vigência do programa 2 de setembro. Tá? Também tivemos inscrições por PIBIQM, de novo, né? Alguma interação aí com a sociedade, e tivemos 400 inscrições recebidas e o número de bolsas oferecidas é de 200. Então, também os resultados foram divulgados dia 26 de julho. E não esqueçam também no nosso congresso de iniciação científica, né? Ele vai ser realizado 6, 7 e 8 de novembro, e o encerramento das inscrições é hoje, dia 7 de agosto, é hoje, né? Então, estão se encerrando as inscrições. Bom, posto isso, mais algum informe? Por favor, Marilda. Eu só queria comentar duas coisas. A primeira é quando a professora Ana comentou sobre quão feliz ela ficou de participar do evento da Universidade Aberta, como é bom interagir com esses estudantes. Eu me lembrei de uma ação que o professor Marcos Jardim, do IMEC, fez na matemática, chamado Os Caminhos da Pesquisa no IMEC. E eu fui convidada a falar lá. E eu achei esse evento, essa proposta dele tão importante, porque ele tinha alunos ingressantes. E aí nós fomos contar o que era a pesquisa, qual a infraestrutura. Alguém foi falar sobre a FAPESP, alguém falou do CNPq, e foi muito importante ver a alegria desses meninos, a empolgação dos ingressantes, buscando bolsa de iniciação científica. Então, eu acho que atividades como essa, que chamam a atenção dos candidatos a ingresso e dos recém-ingressantes na universidade, são fundamentais para traçar mesmo o caminho da pesquisa, dependendo da maneira como você direciona. Então, eu acho que esse evento seu você devia fazer todo ano e contar para os outros para fazer coisas semelhantes, porque eu achei muito interessante, eu queria deixar registrado isso aqui. E a outra coisa que eu acho importante, agora vem a bocuda, viu, Ana? Eu vou contar para todo mundo que a professora Ana Fratini foi vencedora ontem à noite do Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Engenharia, com o livro que ela publicou, que se chama Tudo sobre Controle, e um sobre meio sob, assim, né? Que a menina não soube falar o nome do livro. Então, eu acho super importante para a universidade. É um orgulho que um pesquisador receba um prêmio nessa categoria. Uma salva de palmas, né? Oi? Obrigada, Marilda. Obrigada a todos. Foi uma cerimônia bastante interessante. A editora da Unicamp estava lá também, né? E eles me aplaudiram bastante, apesar de não terem aceito o meu livro, que é de tecnologia, na editora da Unicamp. Eu tive que publicar por outra editora, mas, enfim, fizeram bastante barulho no evento. Foi engraçado. Mas as Ângelas me avisaram que eu esqueci de falar sobre o PIND. Eu achei que eu tinha dado já esse informe aqui, mas eu acho que talvez eu tenha feito o informe na CEP. O programa de incentivo a novos docentes, né, o terceiro edital, as inscrições se encerraram dia 30 de abril e foram recebidas 62 propostas, num total de 3,8 milhões de reais. Foram 17 propostas das biomédicas, 3 da exatas, 16 da humanas, uma interdisciplinar e 25 tecnológicas. E foram aprovadas 62 propostas no valor de 3,9 milhões. 58, então. Você quer complementar? Semana passada
fizemos a reunião de decisão do edital. Aí tivemos 58 aprovadas e as 4 propostas não contempladas estão no prazo para recurso. Os pareceristas indicaram algumas modificações que seriam importantes e ainda está no tempo dos recursos, então estamos esperando para fechar e fazer a finalização das propostas contempladas pós-recurso. Obrigada, Ângela. Então, tá aberta a palavra. Vocês, se tiverem algum informe, fiquem à vontade para fazê-lo. Não tendo, então, agradeço a presença de todos. Muito obrigado pelo tempo. 2 horas Puxa, eu não tinha percebido que tinha durado tanto tempo. Mas muito obrigada pelas discussões. Eu acho que é importante a gente sempre debater e esclarecer o máximo possível para tentar fazer um alinhamento mais padronizado na gestão dessa universidade, né? Então, provoquem, isso não é problema. Eu acho que isso faz a universidade crescer e nos faz também pensar no que a gente está fazendo. Tá? Muito obrigada, Rinaldo, pelo apoio, obrigada, equipe. Como vocês viram, a equipe está completa agora, eu acho que na outra não estava, né? Então, o Caio, do Instituto de Química, que entrou, e a professora Ângela Moraes, da Faculdade de Engenharia Química, no lugar do professor Marcelo Brock, que solicitou o desligamento, né? Por problemas pessoais, nada a ver comigo, nem com o professor João, ele achou que precisava voltar para as pesquisas dele, tá? Então, obrigada, equipe, obrigada a todo mundo, bom final de tarde. Só se alguém tiver curiosidade, eu tenho a lista com as porcentagens da frequência dos ATs das suas unidades aqui, tá?